Vê aí, Li, confira para mim. Olá, boa tarde, tudo bem? Pessoal, só estou testando, tá? Tudo bem com vocês? O Randy acabou de chegar, gente. Tudo de bom. Maravilha. Vamos testando aqui para ver como é que tá. Aí a gente consegue. Tá dando aí, Li? Conseguiu aí? Tá bacana? Ah, e a câmera aqui? Olá! Ei, Carlinhos! Ah, Carlinhos! Tudo bem? Só testando ainda, tá, gente? Antes já chegou, tá aqui. Lia, aqui tá tranquilo, tá? Já tá todo mundo no ar, já. Já tá cheio de gente aqui. Oi, coisa boa. Ei, Albino! Como vai? Carlinhos! Hoje tem audiência pública, né? Estarei aí com vocês, viu? Vamos começar, Vamos. coisa boa. Peraí, só testando aqui. Olha, já tem mais gente lá. Vou tentar as Água. perguntas, eu deixei Quero todas água. anotadas. Ei, eita coisa boa. Ô, Randy, pega Oi. água, põe água pra gente aqui, por favor. Só testando, viu? Ixi, joinha, tá tudo bem aí? Olha pra mim. Dá um coraçãozinho aí, ou faz um ok, tá? Randy está colocando água aqui pra gente. Que calor de Lagoa Santa. Começou, hein, Randy? Começou, meu Deus do céu. E não chegou nem o verão Começou. ainda. E nem chegou o verão. Ai, tá tudo bem, ótimos. Muito bom. Vamos que vamos. Chegou, está aqui. Boa tarde, pessoal. Oi? Arrumar os cabelos? Ali tá falando para arrumar os cabelos. Ô, gente, o cabelo não tem jeito não, tá? Vai ficar assim mesmo, tá bom? Então, vamos lá? Pode começar? Vamos lá. Ei, 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 coraçãozinho aí, está tudo bem? Coraçãozinho, se estiver tudo bem. Boa tarde. É um prazerão começar essa live junto com vocês, tá? Hoje nós vamos falar sobre saúde mental e física, porque não tem como, né? É tudo integral, não tem como você Exatamente. trabalhar a mente e não trabalhar o corpo. O corpo e a mente, gente, eles estão sempre, ó, conectados, ligados. Se adoecer o corpo, adoece a mente. Se adoecer a mente, adoece o corpo, tá? Inclusive, eu fiz umas pesquisas e trouxe aqui para vocês, ó. Aqui tem uma. Eu até tirei uma cópia para mostrar para vocês. Olha, tá aqui, ó. Olha aqui. Obesidade causa doença ao cérebro. Viu? Obesidade causa doença ao cérebro, ó. A reportagem maravilhosa, tá? Ei, Ivone! Que saudade de você, linda! Tudo de bom? Então vamos lá, Randy, vamos aproveitar nosso tempo? Vamos aproveitar o nosso tempo. Vamos aproveitar nosso tempo. Eu gostaria primeiro deixar o Randy se apresentar para vocês, né? Para quem não conhece, porque quando a gente vem para uma live, para a internet, tem pessoas assim do mundo inteiro de olho na gente, né? Então, tem pessoas que conhecem o Randy e tem pessoas que não conhecem. Eu sou Cristiane Coelho Leles, psicóloga clínica, tá? Supervisora clínica também, de saúde mental e educacional, tá? Da área de saúde. Tem um curso que chama Curso de Reeducação Afetiva Vivendo Além do Divã, viu? Tem um trabalho bacana de prevenção e promoção à saúde física, mental e espiritual na Rádio Super FM, a voz de Lagoa Santa. E semana que vem o Randy estará lá conosco, né, Randy? Está convidado. Amanhã eu estarei na Rádio 93 FM, tá? De Vespasiano. É Vespasiano ou Pedro Leopoldo, Li? Em Pedro Leopoldo, estarei falando sobre suicídio, tá? Valorização da vida, prevenção ao suicídio. Setembro Amarelo tá Setembro aí, né? Amarelo tá aí. Então agora, Randy, se apresente, por favor. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, queria agradecer muito a Cris pelo convite, né? É um prazerão. Só vem fera aqui conversar com ela. E gostaria muito, né, de agradecer ela, a vocês, né, por estar nos prestigiando. Meu nome é Randy Duarte,
ex-morador de Lagoa Santa, nem você sabia. Sabia. Morei aqui até os meus 10 anos de idade, né? Minha família toda é daqui de Lagoa Santa, então eu tenho uma identificação muito grande pela cidade. Aí depois dos 10 anos fui morar em Vespasiano, mas meu coração ainda é de Lagoa Santa e Vespasiano agora. Tenho 22 anos, sou formado, né, em Educação Física. Com graduação. Graduação, que né? Ótimo. Bacharel em Educação Física. E tem um grupo de corrida aqui em Lagoa Santa, né? Lá por Rani, na Orla. Vamos mostrar? Vamos mostrar? Tá aí. Isso, opa, peraí. Corrida. Olha. Né? Super legal. Delícia. E sou especialista em corrida, musculação e sou um amante da prática de atividade física, né? Então, acho que é o nosso tema de hoje, a prática regular de educação física. Acho que é um incentivo, né, a mais, assim, a gente falar de educação física, de exercício, que é super importante, falar sobre a mente, né, numa era no qual os distúrbios mentais estão, né, aumentando, avançados. Então, creio que é sempre importante a gente falar um pouquinho mais sobre a prática da atividade física, e muitas vezes as pessoas acham que atividade física é somente, né, a questão estética, né? Isso mesmo. E eu estava até pensando assim, né, eu fiz um levantamento dos meus alunos, 80% pensa somente na estética quando eu pergunto, como, né, qual que é o seu objetivo estando aqui, né, com a prática regular de atividade física. Ainda mais hoje em dia nesse mundo virtual, né? Exatamente. Então é algo que, assim, a gente tem que trazer o máximo. E o mundo, né, com essas que nos afasta um pouco dessa questão de sair de casa, praticar atividade física na orla da lagoa. Então tá tudo tá sendo, né, tá vindo pra gente em casa com comodidade, e aí as pessoas estão esquecendo, né, que não pode sedentarismo, exatamente. Né? Então a gente vai falar muito disso hoje, questão do né? sedentarismo. E 80% dos meus alunos falam que quero estética, e esquecem que a saúde física, mental, espiritual é super importante, né? É verdade. Então a gente não pode esquecer disso. Então vai ser um prazer estar com vocês, né, nessas próximas horas, falando sobre prática regular, falando sobre a saúde mental, né, emocional. Ótimo. E agradeço a Cris de novo pelo convite. Obrigada. Então, gente, olha, desliga o ventilador, está atrapalhando com o som. Gente, eu tenho aqui umas perguntinhas para o Randy, que é o seguinte. Cris, qual é a diferença e para qual objetivo físico tem a ginástica, musculação, natação e caminhada? Essa perguntinha aqui, ela já foi feita várias vezes com outras pessoas que eu trouxe aqui, sabe? A pessoa sempre pergunta a mesma coisa, igual agora, né? Você viu ali, você estava conversando com o Lelis, e aí o Lelis faz só caminhada, não é isso? Exatamente. E o que você estava explicando para ele agora, nesse exato momento? Eu falei que seria interessante ele, assim, de outros tipos de atividades, né, que o corpo ele aceita bem quando você mistura, você dá uma gama maior de tipos de atividade física, né? Então, e acaba que o nosso corpo ele sempre vai pedindo um pouco mais. Então, ele faz caminhada excelente, né? Mas para ele gerar certos tipos de adaptações ainda melhores, ele precisa dar um upzinho na questão da atividade física. Então, uma corridinha, vai chegar uma hora que a corridinha vai pedir um sprint um pouco maior, uma musculação. Então, o corpo ele exige isso de você. Né? Logicamente, só ele estando na caminhada é muito bom, né? É melhor do que estar, né, no sedentarismo. Exatamente. Então, uma caminhada é bom. Aí vai chegar uma hora que o corpo dele vai pedir mais. E aí, a pergunta é... A pergunta ela quer saber, peça a ele para falar sobre os benefícios de cada uma. Caminhada, ginástica, musculação e natação. Ótimo. Então, caminhada. A caminhada, vamos dizer que ela é, assim, é a melhor prática física que uma pessoa pode utilizar para iniciar, sair do sedentarismo. Por quê? A caminhada é um movimento natural. A gente precisa da caminhada para poder se locomover, para trabalhar, para poder ter lazer, para ir para o shopping. Então, a caminhada ela é a primeira atividade que eu falo, né, que eu prescrevo para quem quer iniciar a prática regular de atividade física. Né? Que ótimo. Porque ela precisa disso para sobreviver. É porque teve uma senhora que, qual foi a pergunta dela ali? A pergunta foi assim, eu tenho preguiça mesmo, sou sedentária, e qual é o meu limite? Até quando eu posso ficar sedentária? Qual é o limite da idade? Não foi eu até preparei 5 dicas. Eu até preparei 5 dicas para eu falar. Não cortando a pergunta anterior. Exatamente, Mas depois fazendo você dá um link, essas dicas. Fazendo um link, porque ela falou assim,
Até quando eu posso ir deixando para lá, esperando? Ah, depois eu faço, depois eu faço. Até quando qual é o limite de Eu idade? diria, nós não podemos colocar limite para atividade física, né? Então, a pessoa, desde já, tem que iniciar a vida ativa. Mas, assim, se fosse para colocar um limite, eu diria com 50 anos. Até os 50, ela pode dar uma dormida na vida. Sei. Passou dos 50, é sem chance. Tem que ter a atividade física na rotina, então não pode deixar passar dessa idade. Eu, né? com 50 anos, comecei, foi só a caminhada. Ó, já estamos no meio do caminho aí, que é o que eu te indicaria. Cris, faz uma caminhada, porque para iniciar uma vida ativa tem que ter alguma coisa. Né? Então, dá para melhorar, né? A gente vai chegar lá. Quem sabe você vai treinar comigo em breve. Ótimo, ótimo. Para começar essa vida. E hoje ele vai fazer um sorteio, não foi? Você falou que ia fazer um sorteio. Não vai ser sorteio, vai ser um brinde para todos os telespectadores. Olha, posso falar telespectadores? Pode. Para todos. Nossos internautas ouvintes para todos também. Os internautas. Então vamos lá. Vai ter um presente. Então ele falou da caminhada, agora musculação, natação e ginástica. Então, a musculação, ela difere um pouco da ginástica e da natação, né? Na verdade, todo tipo de atividade, ela pode ter predominâncias. Então, eu consigo modular a minha atividade. O que isso quer dizer, né? Na corrida, na natação, na ginástica, eu posso dar estímulos tanto aeróbicos quanto anaeróbicos. O que seria isso? O aeróbico, ele predominantemente precisa de oxigênio. Então, é uma corridinha na lagoa, né? A natação, eu vou nadar lá durante 30 minutos. Ou eu posso fazer igual um velocista, que é a corridinha eu uso só 100 metros, mas aí eu vou em alta intensidade. Então, você consegue dar, dentro de uma mesmo tipo de atividade, predominâncias, né, de algo muito veloz e curto, algo mais prolongado e com uma intensidade menor, entendeu? Então, isso aí tem essas duas vertentes. Agora, por exemplo, para a senhorinha, né? Questão de atividade física. A senhorinha aqui também. Eu nunca prescreveria algo de muita intensidade para ela, de muito impacto. Ela está começando agora. Exatamente. Então, é saber utilizar a ferramenta que você tem. Por exemplo, tem uma corrida, né? E aí, quem que é a pessoa que eu vou prescrever a corrida, né? Então, por exemplo, alguém que quer emagrecer, seria legal, uma alta intensidade, né? Que seja mais ativa, né? Para ela que está sedentária, começando, uma caminhada e posteriormente uma corrida em baixa intensidade. As minhas pacientes também ficam atentas, tá? As pacientes acima de 50 anos que não gostam de ginástica, tá aqui, ó. Exatamente. Ó, caminhada, pelo menos a caminhada tem que fazer, não é? Pelo menos uma caminhada, pessoal. Gente, é para melhorar isso aqui também. É para melhorar isso aqui, não tem como ficar sem melhorar isso. Os estímulos de uma caminhada saem daqui também. Então, daí? aqui é o cérebro, é o centro, né? Então, ele controla tudo. Então, vocês, antes de nós, tem que começar a fazer caminhada, atividade física regular, né? Eu não posso cortar as perguntas, tá? Senão eles vão brincar comigo lá. Então, já falou da musculação, da caminhada, agora... Ginástica, igual eu disse, a musculação, né? A musculação, assim, eu gosto muito da musculação porque ela consegue abranger tudo. Quem quer emagrecer, quem quer saúde, quem quer ter uma vida espiritual, mental... Então, porque muita gente tem preconceito pelo fato da musculação ser dentro de um ambiente fechado. Muitas vezes ali você não tem aquela interação do pessoal, cada um com o seu fone, né? Que é diferente de uma natação, de uma ginástica que é coletiva, né? E aí até na parte emocional, mental, é muito bom. Maravilhoso. Exatamente, você ter essa socialização, né? Então, isso é muito importante. Então, um pouco que difere isso, né? Essas três ginásticas, musculação e natação é isso. A natação você consegue dar um teor mais coletivo, né, junto com a ginástica, e a musculação não. A não ser que você tenha um parceiro de treino, que é diferente, que é bem legal, que está dentro de uma das dicas que eu vou dar. Já estou parceiro de treino para puxar a orelha da gente. Exatamente. Né? Então, é importante. Então, uma coisa que eu posso diferenciar é isso, né? Ginástica e natação, um teor aqui mais coletivo. Tem várias perguntas, legal muitas, demais. Viu? E a musculação é algo mais individual ali. Tem gente que gosta de pôr fone e ficar mais isolado, né? Mas, e aí vai depender da pessoa, né? Mas, assim, a pessoa que quer iniciar uma vida regular a vida ativa, né? Pode iniciar em qualquer uma dessas atividades que vai ser, assim, sensacional, né? E aí, para quem, né, tá mais sedentário, igual eu falei, uma caminhada, né?
Mas teve, eu vou contar, Sérgio, eu vou contar. Vou contar, falei que eu ia contar. Ele falou assim, o Sérgio falou assim, Cris, mas também, poxa, você vai chamar logo o Randy, aquele tanquinho, não dá para competir com ele. Aí você tá humilhando a gente não vai ter vontade de fazer nunca, porque eu morro de vergonha É de super ficar possível. perto dele. É super possível para todo Sérgio, mundo ter tanquinho. contei. No telefone, poxa, mas eu vou levar o Randy, como assim aquele... Olha a foto do cara, e é de verdade, gente, eu tô vendo aqui, é de verdade. Não é fake news. Não é fake news, é de verdade o tanquinho dele. Só começar agora que dá tempo, pessoal, de ter um tanquinho também. Super possível, né? Super possível. Minha menina, você é uma tanquinha da sua época, agora é outro nome, como é que eu esqueci o nome que ela falou? Ela disse que agora é... Ah, esqueci o nome, gente. Você vai lembrar depois. Ô, gente, ó, 50, então não tem jeito. Vai, manda ver, manda ver. Tá bom? Acabou. Eu falei que, independente da atividade, né? E aí, para quem tem mais disposição, uma natação, uma musculação, né? Mas a caminhada é o principal. É igual eu falei, é uma atividade natural do ser humano, então você precisa dela. Né? E mais para frente eu vou falar da caminhada que está dentro das dicas. Então, a próxima, olha, Cris, estou muito fora de peso e o que mais o que mais nos causa dor é ir à academia e ser excluída dos grupos aí, ó, é a mesma Exatamente, coisa. Leia, pode ler. Por ser excluída dos grupos, né, por terem só pessoas saradas, né? E aí ela já pagou milhares de academia, mas sempre desiste, isso. Né? E essa aí, é a Karina Fonseca. Igual eu falei, a academia tem um pouco individual, assim, né? Porque se você não tem um parceiro, né, de treino que vai com você, você chega lá, é um pouco mais complicado. E a música é muito alta, que dificulta, às vezes, né, você ter essa interação com as outras pessoas, né? E eu conheço a Karina, ela é uma adolescente. E aí ela morre... O adolescente tem essa coisa de vergonha, Sim, né? É natural da de idade, pagar né? mico, é natural da idade. Mais que ninguém sabe. Né? Nossa, Deus, é cheio de complexos, entendeu, gente? Então, assim, a mãe, teve uma mãe que falou assim, Cris, pelo amor de Deus, peça ele para ensinar pra gente como fazer adolescente para academia. Eles não vão para academia. Isso é verdade? Assim, vai de acordo com... Vai de adolescente para adolescente, né? Tem pessoas que é mais introvertidas, tem pessoas, né, que você falou que é mais tímidas, né? Isso aí é um agravante, né? Na questão de ir para academia, e aí acaba que é corriqueiro, né? Esses adolescentes, né? Principalmente com esses perfis que eu falei anteriormente, ter a fuga da academia, né? Ficar às vezes uma semana, 2 semanas, e aí as academias têm perdido um pouco de espaço também pelo fato de igual agora está surgindo crossfit, um tanto de atividades né, diferenciadas, a academia às vezes é 30 pessoas, apenas um instrutor para tomar conta daquele tanto de pessoas, e a pessoa se sente um pouco largada. Então dá uma dica, porque eu tenho um amigo, o Rafael, que acabou de montar uma academia super bacana, dá uma dica para ele. Não, a dica master é investir em bons profissionais que vão acompanhar, né, tentar dar o maior suporte, o melhor suporte possível para os alunos, porque eu frequento, né, academias, atualmente eu só como personal, mas não como instrutor, mas na minha época de instrutor, não que eu seja o melhor, mas eu sempre procurava estar de olho em todo mundo, porque nem todo mundo tem, né, sabe como treinar direitinho, então precisa de ajuda, e muitas vezes, né, que vem o caso da Karina, tem vergonha de pedir ajuda, né, então tem muita gente que às vezes tem vergonha de pedir ajuda, não, estou fazendo errado, não quero que ele veja, ou eu tenho vergonha de chamar ele para me ajudar. Eu teria. Ele vai achar que eu tô alugando ele demais, que eu só fico chamando ele. E aí, às vezes a pessoa chama uma ou duas, ela fala, não vou chamar hoje mais. Mas se a pessoa é perfeccionista, ela não gosta de mostrar o erro, né? Exatamente, tem essa parte, né, também das pessoas. Tem, a pessoa perfeccionista. Exato, não. E muitas vezes não sabe que está fazendo errado. É verdade. Né? Então, é sempre importante para o Rafael, seu amigo, apostar em profissionais, né, que fiquem bem atentos e que ele seja um bom líder e não um chefe, né? Porque o líder está junto com o pessoal, pessoas, exatamente, né? Incentivar o tempo todo, de forma com que os funcionários dele se sintam bem à vontade e queiram sintam que a academia é como se fosse deles, né? Isso é super importante. E aí a gente voltando, né, sobre o caso da Karina,
Eu diria assim que a academia, no primeiro momento, para sair do sedentarismo, sendo que ela, né, é uma pessoa que às vezes tem vergonha, né, e não seria o melhor ambiente, assim. Eu diria alguma Como atividade. começar? É bom para Exatamente. você ajudar, porque realmente eu também conheço Uhum. vários e vários adolescentes, eu atendo adolescentes e aí eles não gostam, Não gente. gosto. A moçada não quer saber de ir para academia e fazer exercício, não. Eu diria que, às vezes, né, se não tem um parceiro, se tá só a pessoa, né, às vezes os pais podem dar até um suporte nisso, e aí já complica, Pegou né? para mim, né? E sobrou para os pais, Sobrou. né? Quem sabe ali 2 semanas, um mês, junto com o filho, né? Acho que seria ninguém melhor do que um Legal, espelho do muito filho, que é bom. os pais, né? E aí você tendo os pais juntos, às vezes é um esforço a mais que o pai vai ter que fazer ali, né? Mas que vai colher frutos, né? Vai ser bom para o filho, né? Tanto mentalmente, né? Fisicamente, né? Vai ser para o futuro dele, vai ser bom ter o pai ali, que é nosso espelho maior, juntos, né? Treinando juntos. E caso não tenha, né, essa disponibilidade de ter um pai ou às vezes um amigo, né, buscar uma atividade ao ar livre, né, no qual a interação é maior, porque igual eu falei, na academia tem música alta, tudo fechado, Verdade. pessoal fone, né, e a questão dos Aí profissionais da fica a academia, às vezes, dica para os profissionais de academia, né? A gente não está aqui falando mal da academia, não, tá, gente? eu me incluo, A né, gente eu não tenho que está aqui estar, porque ele a está gente aqui, tem né? que estar sempre Ele, Rafael, assim, tentando eles têm melhorar, né, academia e sabem como funciona. exatamente. Então, tá aqui é Por dando uma vivência, dica, né? Por vivência vivência mesmo. mesmo, prática de salão, de academia. É. Então, o que eu diria, essas pessoas, né, que às vezes têm um certo preconceito com a academia, a primeiro momento, para, né, para sair Esse é seu? esse é meu, do sedentarismo, Cadê meu celular? busque uma atividade que seja mais simples, como uma caminhada, às vezes uma corridinha, né, com uma caminhada, para começar. E aí, se já estando com aquele espírito da prática regular, aí sim, talvez buscar uma academia. Então, que aí já faz esse link, ó, já estou disposta, já estou animado, né, já estou motivado para iniciar uma atividade, agora já posso pular para o próximo passo, que aí é uma academia. Porque também é mais cômodo, se formos pensar por um lado, ter academia que às vezes está chovendo, está frio. Na academia você não sente esses reflexos, né? É Que aí é verdade. o lado positivo de uma academia, né? Ricardo Guimarães, está respondido? Hein? Posso passar para a próxima? Porque tem muitas, tá, gente? Muitas perguntas, então, hoje eu não pessoal. vou poder nem bater papo com vocês, é só vapt-vupt. Vapt-vupt. Ricardo Guimarães. E vários outros que trabalham diretamente com o físico, carrega peso. Pessoas, ele está falando aqui de pessoas, ele trabalha na Telecom, ele está falando deu exemplo, de telecom, pedreiros, carreteiros e outras pessoas que carregam peso. Como prevenir a coluna? Pois hoje estou afastado do trabalho e não há preço à saúde física. Me sinto inválido. Hoje ele está afastado do trabalho porque está com uma lesão na coluna. Na coluna. Aí ele está perguntando para você, nesse caso, quais são as atividades físicas que ele pode fazer para voltar ao normal. Exatamente. Interessante a pergunta, porque você viu? eu já passei por vários alunos que estavam na mesma situação que ele, que até me buscaram mesmo por esse mesmo motivo. E aí, assim, a primeira dica mais importante que eu dou, assim, é a questão de você ter a consciência corporal. Por exemplo, às vezes a pessoa carrega cimento. E aí, às vezes, para abaixar para pegar o cimento, ela curva as costas todas e esquece da postura. Então, esse é o primeiro passo. Assim. Então, sempre tem uma postura, coluna reta. Né? Então, você tem sempre com a coluna reta. Estufa o peito, às vezes, para abaixar, em vez de abaixar a coluna, faz meio que um agachamentozinho, que aí você preserva a sua coluna. Então, será que dá para você mostrar? Claro, claro. Vou arredar um pouquinho aqui. Aqui mesmo eu consigo mostrar. Às vezes eu vou pegar... cadê? Isso. Aqui, ó. Isso. Opa, pro outro lado, aqui, Cris. Isso. Aqui, ó. Ótimo. Vamos lá? Às vezes eu vou pegar, aqui, gente. Vamos lá? vou pegar meu caderno, o modo errado, ó. Abaixei a minha coluna. Exatamente. Às vezes para passar um pano, aqui né, para quem é diarista e tal. E a minha coluna como que tá, ó, reta. Essa é uma diferença, ó. Curvada, reta. Então isso é super importante, essa postura. No caso de peso, você falou agachar, Isso, agachado, da mesma forma, ó. Abaixou,
com a coluna reta. Nunca deixar a coluna fazer isso. Entendi. Né? Porque quando você curva ela, né, a gente tem os discos aqui, que ó, a gente vai um encostando no outro, olha. E aí que dá as hérnias, né? As hérnias de discos cervicais, que é super, né? Isso aí acaba, né, igual ele falou, com validez aí, tem muita gente que tem que fazer cirurgia. Cirurgia, e aí é muito complicado a recuperação. E segundo, a primeira, então, é ter essa consciência, né, corporal, de sempre como abaixar, ou pegar um objeto, né? É super importante ter postura. E a segunda é através de atividade física, mesmo fazendo fortalecimento dos músculos do tronco, que é super importante, do abdômen, lombar, né, que a gente chama de core, que em inglês é núcleo, que é o nosso centro de massa do corpo. Então é super importante, né, fortalecer toda essa musculatura para poder sustentar as cargas de, né, às vezes de cimento, né, de afazeres do dia a dia. Então fica essas duas dicas, né, o fortalecimento dessa musculatura, né, abdominal, das costas, para ajudar na sustentação do corpo, e essa questão da consciência corporal, do dia a dia mesmo, coisa simples. Né? Às vezes pegar um objeto que às vezes é leve, mas porém que com a coluna muito... Imagina um objeto já pesado, então, pedreiro. A né? Ludinha tá ali. Ei, Ludinha, não é fake news não, viu? Ele é tanquinho mesmo. Várias outras pessoas falam assim, Cris, conta pra gente aí se é tanquinho de verdade. É tanquinho de verdade, gente. Segredo. Muito, gente, eles foram lá no seu Instagram, foram no seu Facebook. Você pode ir naquela... Como chama aquela esqueminha lá ali que você olha quem vai na sua página? Quem é? No Facebook. Quem é? Você vai ver um monte de gente que olha lá a sua página. No Instagram Business que a gente consegue ver o número de pessoas que visitam. Mundo. Próxima. Cris, pergunte ao Randy. Eu fiz regime e tinha 90 quilos. Hoje tenho 70 e estou odiando meu corpo. Caiu tudo. Prefiro quando estava mais gorda. Gente, isso aqui é desculpa para não abaixar mais, né? Porque 70 ainda tá, né? Estou com pavor de me olhar no espelho. É lógico que aqui, no caso, ela está falando que caiu tudo. Estou toda flácida e agora? Me ajude, por favor. Quem é a... Ela não falou o nome. Não, tranquilo. Então... Eu acho que ela não vai falar o nome mesmo. Nem eu falaria. Ela estava com 90, né? E fez um regime e está com 70, né? Aí ultrapassa um pouco, né, a questão das nutricionistas, né? Então, uma área, questão de e pela idade, pela altura, falaram que ela tem que ficar com 68, 64, 68. Os nutricionistas geralmente fazem esse cálculo para saber, né? Para mensurar qual que seria o peso ideal próximo, assim, de cada pessoa. Então, primeiramente, tem que saber se ela seguiu um plano alimentar adequado a ela, né? Porque hoje em dia, né, com o avanço tecnológico, a gente tem várias dietas loucas lá na internet. Nossa, que é aquilo? Né? Dieta só do coco, só de fruta. Umas loucuras assim, né? Verdade, então, é sempre importante saber se você está seguindo um plano alimentar feito a você ou que não seja uma coisa de internet, né? Porque hoje em dia está complicado mesmo. Ela ajuda, mas também, em alguns casos, atrapalha, né? Porque hoje é fácil, tudo é muito mais acessível. E aí, caso você não tenha, né, seguido um plano alimentar adequado, certamente foi um emagrecimento não tão saudável, né? Porque quando a gente busca emagrecimento, o que a gente quer perder? Gordura, né? Não gordura e não massa muscular, que é o mais importante para a gente sobreviver. E aí, quando você não tem um plano alimentar ideal, acaba que você perde também musculatura, né? Músculo, junto com gordura, que às vezes, quando você sobe na balança, é um número muito superficial, porque ali você não tem a composição corporal do seu corpo, né? E aí é super importante você ter um emagrecimento saudável, né? E caso ela tenha, né, seguido bonitinho, né, um plano alimentar e conseguido alcançar os 70 quilos de forma saudável... porque de 90 para 70 foi ótimo, hein? Muito bom, muito bom. 20 quilos, né? Não pode desistir. Isso é a primeira coisa que a gente fala, né? E ela estava num processo, essa moça eu conheço, ela estava num processo de depressão e eu atendi ela em casa. Porque ela estava com depressão maior, então eu tive que atender ela em casa. E hoje, depois dela ter perdido peso, dela ter inserido, assim, um novo estilo de vida no cotidiano dela, ela virou outra pessoa.
Não, vira outra Ela pessoa. tá feliz, ela tá alegre, Isso sabe? é muito legal. Ela pega para fazer. Ela falou, Cris, eu tô mais criativa, eu tô me sentindo assim, parece que colocaram uma gasolina em mim. Eu Que nem tô tomando legal. remédio, Nossa, a parte medicação. mais legal. Eu fico apaixonada, porque eu sei como eu peguei essa paciente. Você viu antes, né? Eu vi o antes. Ela estava, gente, em casa, vocês não têm noção. Eu ia fazer o AT, ela deixou eu contar, tá, gente? Então pode ficar tranquila aí. Não tô saindo da ética aqui, não. Eu ia fazer o AT na casa dela, e a AT é atendimento terapêutico em casa, domiciliar, né? Porque como a depressão, ela estava com depressão grave, então ela não saía de casa, ela não queria ver, ela ficava dentro de um quarto escuro. E só na base da televisão e na base dos chips, na casa. Então, assim, a primeira coisa que eu vi, falei, opa, isso aí não tá legal. Vamos mudar tudo, vamos mudar tudo. Então, assim, mas foi desejo dela. Eu fui até a casa dela, partiu dela. Cris, me tira desse lugar. Eu falei assim, mas é você que quer sair? Porque não adianta você colocar... Ah, não, agora ela falava no comecinho ela falava para a mãe dela assim, para a mãe, para os amigos. Ah, não, agora eu tô com a Cris, agora eu vou melhorar. Eu falei, não sou eu. Você não tem que jogar essa responsabilidade para mim. Não é eu tô com a Cris, eu estou comigo. Exatamente. Eu estou comigo e eu vou sair desse lugar. Você serve só de um gatilho ali para... Só um gatilho. Eu falei assim, eu tô com você em tudo. Eu vou ficar com você, assim... Essa trajetória conte comigo e vamos juntas. Mas, quando o paciente chega, até mesmo eu sou supervisora clínica, eu falo isso com meus supervisionandos. Gente, se o paciente chegou e falou assim, não, porque agora você vai me ajudar. Agora põe o objetivo fora, não é dentro. Exatamente. Então não vai adiantar. Então, assim, eu falo que é até uma roubada você pegar um paciente assim e coloca você que vai... de muleta te mesmo, usa né? de muleta. Exatamente. Né? Então, tipo assim, se não deu certo, é você que não... responsável pelo meu Isso, e é você que é responsável. Então, assim, se a pessoa não tem autorresponsabilização, foi o que eu comecei com ela no início eu trabalhei muito isso com ela, sabe? A autorresponsabilização. Você precisa ser responsável do que você fala, do que você pensa e do que você faz. Lembra que eu falo sempre com vocês? Pensar, sentir e agir? E agir. Primeiro pensa, sente e age, gente. Tem que agir. E esse agir é autorresponsável, você precisa ser autorresponsável. Então, eu trabalhei isso muito, muito com ela. Até que teve um dia que ela falou assim comigo, nossa, Cris, eu me senti tão mal o dia que você falou aquilo comigo, parecia que você estava me abandonando. Eu falei assim, era para abandonar mesmo. É para você saber que ninguém ia resolver o seu problema, a não ser você mesmo. Né? É um abandono, você precisou passar por isso. E aí eu fui e falei, não, então tá, eu vou caminhar, vou fazer o que ela está falando. Mas não é o que eu estou falando. Não pode ser. Quando ela falava assim, gente, ficou esse vício, sabe, Randy? Ficou um vício durante uns 3 meses. Ela falou assim, não, eu vou fazer o que você está falando. Eu falei, não, tem que fazer o que eu estou falando. Então, inclusive, o psicólogo não fala o que o outro vai fazer. Eu estou aqui trabalhando para você refletir o que você tem que fazer da sua vida. O que você acha que você tem que fazer da sua vida? Você direciona, né? É direcionamento. O caminho para ela e gente, ela perdeu 20 quilos. E hoje ela deve ter perdido mais, né? Porque ela não pesou, tem mais ou menos um mês, mais ou menos, eu não sei o peso dela. Mas Randy foi uma vitória. Muito e hoje ela levanta cedo, ela sai para trabalhar e ela fala assim, Cris, nada me para. Aí ela brinca comigo assim, eu nem precisei fazer startup, que eu falo que startup me deu uma gasolina, né? Então, assim, ela brinca muito comigo desse jeito. Eu achei que foi uma vitória. Uma vitória. Eu acho que ela deveria olhar para trás e pensar, nossa, onde eu estava, onde eu estou. Né? Ela falou que queria estar quando ela estava com uns 90 quilos. Acho que ela primeiro tem que estar aqui, ó, como é que tá a mente dela? Tá muito melhor. Você percebeu que ainda tem o vício? O vício não, ainda tem questão psicológica aqui para tratar? Exatamente. Porque ela emagreceu, mas agora ela continua tendo pavor do corpo dela. Exatamente. Aí eu falei, pronto, olha, cuidamos da depressão, iniciamos a questão, a vida ativa, a saúde física, né? E agora nós vamos cuidar da autoestima. Porque agora emagreceu, você estava acostumada a se ver no espelho de uma forma. De repente mudou, agora tem um outro corpo, né? Então agora a gente vai trabalhar esse corpo, vai ter que fazer também uma cirurgia, né? Porque
o abdômen ficou com aquela abdômen... O corpo é como se fosse um balão. Um balãozinho, né? isso, Se explica. Tá cheio, se o corpo tá cheio, né? Igual ela tava com 90, então ela tava um pouco mais gordinha, né? Tá. Natural. Como ela emagreceu, o que aconteceu? O balão ele vai dar uma enrugada, porque as fibras teve Deu uma enrugada, um estiramento nas fibras, né? Na isso pele, mesmo. quando ela tava mais gordinha. Agora, a tendência, às vezes, é ficar um pouco mais caído ficou mesmo. Flácido, exatamente, tem uma flacidez. É. Né? E aí, o que eu falei com a Cris, ela tem que olhar para trás e pensar, nossa, eu estava mal, né? Principalmente a questão psicológica, né? E agora já melhorei, né? A questão da depressão, né? E aí, autoestima, né? Ela precisa trabalhar, né? Igual você falou. Embaixo ela tá aqui, eu esqueci de colocar. Você atende em casa? Tenho vergonha de ir à academia. Então, eu vou passar seu contato para ele. Pode deixar, tá? Porque isso é muito especial para mim, né? Você sabe disso. E aí, o que você alcançou, maravilha. Exato. Maravilha. E era o conselho que eu daria, né? Agora era hora de talvez buscar dar um up, né? Uma musculação, alguma atividade. Li, eu acho que tá chegando mensagem, tá? Que chega mensagem lá. Ou uma atividade que se assemelha, né? Igual um treinamento funcional ao ar livre, que é uma coisa bem mais interessante para esse tipo de pessoa, né? Igual ela falou que tem vergonha, né? E vai chegar uma hora que você vai falar assim, nossa, estou bem comigo, você vai ver que você não vai se arrepender, né, dos esforços que você está fazendo agora. Creio que ela só tem a colher frutos bons, assim, não desistindo. Isso. É fácil falar não desiste, mas acho que ela tem que lutar por isso, né? É verdade, é verdade. Bom, podemos caminhar? Na atividade física, como ela pode auxiliar na saúde mental? Quer falar um pouquinho? Sim. Saúde física e saúde mental, igual a gente falou. Tem duas parecidas aqui. Leia as duas, que aí a gente dá uma resposta na atividade né? física, como ela pode auxiliar na saúde mental? Né? Um paciente com distúrbio mental é recomendado exercício físico? Então, o que seria um distúrbio mental? Seria o quê? Esquizofrenia, seria depressão, né? Ansiedade. Então, esses distúrbios, né? Existe algo aqui, até depois a gente procura saber. Fala melhor sobre essa pergunta, né? O que a pessoa queria saber, gente, é se ela estava em pleno surto, se ela podia fazer atividade física. Gente, olha só. Vamos supor que eu estou aqui, Cristiane, e de repente eu tive um surto psicótico. O que é um surto psicótico? Eu começo a alucinar, ter delírios, eu começo a ter alucinações, delírios, né? Ou tem comportamentos agressivos, né? Então, assim, se eu estou em pleno surto, a indicação é hospital, medicamento, psiquiatra, tá? Procurar um profissional da área. Não tem como, se eu estou delirando, se eu estou aqui achando que eu sou a Ivete, né? Exatamente. Eu sou a Xuxa, imagina eu aqui, tô no maior delírio, eu estou me sentindo a Xuxa, eu sou a Xuxa. Eu não estou nem em dúvida, eu não tenho dúvida, eu sou a Xuxa, olha. Né? Eu estou em surto, olha, tá vendo? Tá? Então, assim, se você está em surto, né, não tem outra opção a não ser pegar e levar para o psiquiatra, porque vai precisar de medicação, tá bem? Aí dá a medicação, passou o surto, aí você vai entrar com atividades. Aí sim, Exatamente. Aí o psicólogo, que aí você vai ter que ter um acompanhamento psicológico e também um psiquiatra, tá? Aí ele vai indicar para você até mesmo qual vai ser a atividade física que você vai fazer. Exato. Eu tenho pacientes, no caso aqui, que indicou natação. Tem natação no Sersan, sabe? No CAPES, no Sersan. Eu tenho paciente aqui que indicou andar a cavalo. Que legal. Andar a cavalo, olha, essa foi a atividade. Que legal. Tá? Então, cada pessoa, uma pessoa. Lembra que eu falo sempre assim, não deixe que ninguém pegue um CID e você, tá? A história clínica do paciente, ela é fundamental. Ela é tudo, tá? O que é a história clínica? É no consultório. O que você vai colher daquele paciente no consultório? O que aquele paciente vai passar para você, tá? A história clínica do seu paciente, tá bom? Aí que vem a indicação, tá? Exatamente. Então, em surto aqui, no caso, surto psicótico, não, gente, não.
tá? Em pleno surto, como que você vai fazer? Não tem como você não tem lidar como, com, né? com a pessoa ali. Até mesmo porque ele não tá, ele saiu da realidade. Ele saiu da realidade dele, Ele né? saiu da realidade dele, então não tem Como que você dá como. comandos, Como né? você vai Como que dar você comando, convive, né? tá? Né? Então, eu sei até quem mandou essa perguntinha aqui, ela é uma psicóloga clínica que está iniciando, tá? Ela tem só 1 ano de formada. E aí a mãe sempre desse paciente sempre fica pedindo para indica atividade física, mas em pleno surto não tem jeito. Não é assim. Cada Tá? caso é um caso, né, Cris? Primeiro Então, cuida, por exemplo, igual olha no meu caso, eu não fui atender a paciente em casa porque estava em depressão profunda, né? Eu atendi em casa, fiz um AT. Então, primeira coisa, eu cuidei da situação da depressão. Começou a melhorar, saiu da fase aguda, saiu da fase grávida e passou para moderada, eu já dei início a uma nova, o quê? E era desejo dela emagrecer, né? Ter outro estilo de vida. Aí nós estamos entrando com outro estilo de vida. E dela, não sou eu, tá? Não sou eu indicando para ela nada, de jeito nenhum. Não sou eu que indiquei nada, tá? A gente foi construindo ali um novo estilo de vida, uma nova identidade de saúde, viu? Pode continuar. Agora já dá para você responder. exatamente, igual a Cris falou, né? Primeiro tem que analisar o caso, né? Levar Cada no caso é um caso. psiquiatra, né? E aí acho que a gente pode até fazer um link com essa terceira pergunta. Tá. Quais são os benefícios da atividade física para quem apresenta um distúrbio mental? Nossa, né? fantástico. E o nosso corpo, quando a gente pratica atividade física, ele produz alguns hormônios bons, né? Maravilhoso. Do bem-estar, que é a serotonina, Isso. a dopamina, Isso. né? Que são vários, tem mais 2 também, 3 hormônios, né? Eles são exemplos disso, né? Que dão, né? Geram esse bem-estar, né? Para as pessoas. Em contrapartida, a gente tem os hormônios, né? Depressivos, que é, por exemplo, o cortisol, né? E aí a atividade física reduz esses hormônios, né? Que depressivos e aumentam os hormônios do bem-estar. Ou seja, igual você falou, né? O exemplo da sua cliente lá, né, da sua paciente, que assim que ela, né, teve o processo de emagrecimento, melhorou da depressão, ela já se sentia energizada. Isso. Ela né? estava muito irritada, muito irritada. É um dos sintomas. É um dos sintomas, né? O sintoma de depressão, no caso dela, ela ficou mais irritada. Nem todo mundo que tem depressão vai ficar irritado. Cada caso é um caso. No caso dela, ela estava irritadíssima. E aí eu até comentei com ela e mostrava para ela vários e vários artigos que eu gosto muito, eu pesquiso, eu levo, mostro, né? E mostrando para ela que uma pessoa irritada, ela produz cortisol. Produzindo cortisol, você vai ficar com esse cortisol no seu corpo durante 6 horas. A cada irritabilidade sua, disfunção, né? Ou desorganização, vai produzir cortisol, vai ficar no seu corpo durante 6 horas. 6 horas, já pensou nisso? A cada minutinho de irritabilidade, 6 horas seu corpo contaminar, né? Quimicamente, bioquimicamente, olha aí que absurdo. Então, até isso a gente teve que trabalhar com ela. Hoje em dia eu falo muito isso, o adolescente gosta muito de saber o porquê das coisas, né? Não adianta mais você falar assim, vai ter que obedecer, não é assim. Tudo hoje é conversado, é falar o porquê, tudo é assim. E quando você explica a situação, acaba que ele vai abraçar mais ainda a ideia, né? Ele vê na prática ali, ó, o porquê disso acontecer, né? O porquê de eu né, não ter mais esses sintomas, né, de melhorar meu quadro, né? Então, eu acho que é super importante a gente tentar explicar, né, para o nosso paciente, para o nosso atleta, né, o porquê das coisas, que eu acho que a tendência é ele abraçar mais a ideia. É super importante. E aí, igual eu falei, né, esses hormônios, né, assim, vão melhorar demais o bem-estar, né, da pessoa que tem a prática regular ali. Então, tem que ser regular. Não adianta, né, fazer hoje e deixar para a semana que vem fazer mais uma vez. A gente tem até uma pergunta. É rotina, né? Rotina, né? Você quer? Em uma pessoa sedentária, qual que é a idade limite para começar uma atividade física? Foi o que a gente falou, essa né? que veio várias vezes. É mesmo? Sério. Essa que o pessoal está querendo saber até quanto tempo eles podem ficar sedentários. Ixi, eu deixar para vocês. Poder da ação, pessoal. Poder da ação. Vamos começar hoje, né? Vocês já têm em mente, né, que a atividade física vai contribuir de forma grandiosa na vida de vocês. Creio que
Se puderem começar hoje, comecem hoje. Não deixem para amanhã, para o futuro, né? Ah, por que eu vou deixar para o futuro se eu posso começar hoje? Né? Às vezes, uma caminhadinha, você vai precisar do quê? De um tênis, de um short, uma roupa mais leve, né? Perto de casa, qualquer lugar você pode E também, fazer. se você não dá conta de começar, de iniciar, procura um psicólogo, um psiquiatra, que Exato. talvez você pode estar cometida com alguma depressão, algum mesmo diagnóstico psiquiátrico, né? Um diagnóstico mesmo mental aí, que está te levando a distimia, tá? Que é uma depressão crônica, imagina aquela depressão crônica, que você tem preguiça de tudo você reclama, né? É uma depressão leve, mas é uma depressão que te deixa muito angustiado, muito sem vitalidade. É falta de vitamina D, falta de que mais? Se a gente pode colocar aí vários. Eu para começar, no meu consultório, mesmo para fazer psicoterapia, eu peço os exames. Eu peço um exame de rotina, eu quero ver tudo. Legal. Eu quero saber como está tudo. Vitamina D, cálcio, porque hormônio, a falta disso, hormônio, se está com algum problema de hipertiroidismo, eu olho tudo primeiro. Eu não começo uma psicoterapia sem avaliar ou sem... Eu preciso de um check-up. Eu quero ver todos os seus exames físicos, porque eu acredito que é mente e corpo juntinho. Exatamente. Não adianta eu ficar aqui recebendo o dinheiro do paciente, sendo que ele está com falta de cálcio, falta com vitamina D. A falta de vitamina D, a vitamina D é um pró-hormônio. Então, na falta dela, ela vai desencadear várias outras, diabetes, hipertensão, sabe? Depressão, várias outras comorbidades e doenças, né? Psicológicas também. E eu passei por situações, assim, que é muito difícil uma pessoa se aceitar com depressão, né? Assim, muito. Ela nunca vai querer Tem que ser corajoso. Tem que ser muito corajoso. E eu passei por situações no qual alunos, atletas, né, foram ao médico, foram diagnosticados e sim, parece que o mundo tinha caído. Nossa, né? Deus. E assim, E não sabe por onde começar, e não sabe viu? por onde começar. Não sabe por onde começar. E aí eu estava olhando alguns dados, talvez pode estar até desatualizado, 322 milhões de casos no mundo isso. de pessoas depressivas. Isso é de 2015, esses dados. 2020, o ano que vem, já vai ser a segunda doença paralisante. Exatamente. Tá? Paralisante. Então, com assustador, né? Assustador, exame médico, aí se você está trabalhando, você vai gerar uma despesa tanto para o empresário, né? Porque ele vai ter que, você vai ficar em casa, ele vai ter que contratar uma outra pessoa para ficar no seu lugar, olha só. E é uma doença que deixa a pessoa inapta para as coisas. Exatamente. Né? Ela fica incapacitada de várias outras coisas. Totalmente, não é? E não é ela, sabe? Não é ela. Exato. É o organismo que está precisando dar uma geral mesmo. Exatamente. Tá? Então, vocês fiquem atentos, porque se tem algo para começar na vida e você sabe que tem que começar, e seja um propósito de vida, seja perder o sentido, tá? Você tem algo para fazer e não consegue iniciar, está com a vida paralisada, perdeu o sentido, tem que dar uma avaliada, tem que dar uma analisada. Vai ao psicólogo, procura um médico, tá? Não pode deixar, gente, não deixe. A depressão, ela começa o quê? Leve, depois passa depois tão grave, olha só, ali parece que caiu. Gente, vamos continuar, porque eu acho que não caiu lá, não. Gente, dá ok pra gente se caiu. Caiu aí, Li? Olha para mim, por favor. Caiu? Pode continuar, porque não caiu, não. Ótimo. Ela fica reconectando. Caiu não, tá vendo? Teve uma pergunta legal também, né, que me mandaram. Qual que é a quantidade de atividade física necessária para um indivíduo? Não, né? Foi mesmo. Exatamente, né? Você também recebeu essa pergunta. Eu também recebi essa pergunta. E, então, os protocolos, né, que existem aí, eles recomendam que o indivíduo ele pratique pelo menos 3 vezes na semana, né, uma atividade durante pelo menos 30 minutos, né? Tenho certeza assim que futuramente esse número vai ter aumentar de 3 para 4, até 5 vezes na semana, né? Então,
não deixem de praticar atividade física, né? Não achem que, às vezes, sendo um atleta de final de semana, né, vocês, faça uma caminhada no sábado, ou, faço caminhada no sábado e domingo, né? Então, é super importante você ter uma constância, né, de pelo menos 3 vezes na semana, né? E tenho certeza que vocês vão, assim, ter melhoras absurdas em questões físicas, mentais, né, psicológicas, tendo essa constância e sendo qualquer tipo de atividade, né? Não precisa ser só caminhada, pode variar também, que eu acho importante. Um dia faz uma caminhada, outro dia uma corrida, uma natação, né? Então é super importante ter essa constância, independente da idade, independente, né, de aspectos físicos, né? Então, toda pessoa tem que, pelo menos 3 vezes na semana, durante 30 minutos, fazer um tipo de atividade física. Fechado essa aí, acho que já matamos essa pergunta, né? Pode passar para outra. Agora eu vou deixar que você faça a sua. Vou pegar as outras aqui. Teve uma interessante também. Após a refeição, posso praticar atividade física? Essa aí foi fantástica, né? Porque nem eu sei. É mesmo? Eu sei que eu não faço, porque eu não dou conta. Depois do almoço, eu gosto de dar uma dormidinha. Aquele mito, né, que nossos pais sempre falavam, não nada não, que você acabou de nada comer. não, que você acabou de almoçar. Exatamente. Não faz ginástica não, porque você acabou de almoçar. Mas eu acho que não é mito não. Não pode ser mito não. Não é mito não. Não é não, porque o organismo está funcionando, né? Ele está direcionado para a digestão. Exatamente. E aí você leva um esforço físico, né, para o corpo, aí ele tem que ficar dividido entre digestão, né, e atividade física. É verdade. Né? E aí o diafragma lá, você sente aquela dor de lado, né? Então não é muito legal. Então é exatamente isso. A recomendação é pelo menos ali 30 minutos, no mínimo, né? Esperar uma hora. Ô, Jéssica, após o almoço, o Randy está aqui, ó, falando. Está aqui sua perguntinha, viu? Após o almoço, pelo menos uma hora. Uma horinha. Viu? Dá uma dormidinha de 40 minutos. Aqui, ó, isso aqui vai agradecer muito. Só 40 minutos, não pode dormir mais que isso, não. E aí me perguntaram, mas aí. Porque vem aquele momento da ressaca, né? Não posso nem entrar dentro da água, ficar parado? Assim, eu também não recomendaria, porque você muda a pressão corporal e isso interfere também na digestão dentro da água. Então é importante que você fique relaxado. Né? E assim, uma caminhadinha leve é até bom, sabia? Então... E o médico cardiologista, meu cardiologista, ele fala uma coisa. Após o almoço, ou nesse horário de meio-dia, de 11 horas até as 2 horas da tarde, tanto para quem tem problemas cardíacos, tá? Tanto para quem tem problemas cardíacos, ou para quem não tem. Não é legal você fazer caminhada debaixo de sol nesse horário. Não pode, de jeito nenhum. Ele até comenta que tem, às vezes, a maioria das pessoas chegam no hospital nesse horário, tá? Teve infarto nesse horário, olha. Porque é um horário que o coração não é quente, é isso que ele explica para mim, ó. O coração ele não é quente, é um músculo quente, né? Então, se você vai para debaixo do sol fazer caminhada, ele vai explodir, gente. Ele não vai dar conta. Ele fala desse jeito comigo, sabe? Ele falou, Cris, não é hora para atividade física, não é. Debaixo de sol, se você tem algum problema cardíaco, não é horário. Ele fala muito isso. Cada órgão tem o seu horário de fazer uma limpeza funcional no próprio organismo, tá? Exatamente. Por exemplo, o rim. Ele fala, o rim ele funciona o dia todo. Mas de madrugada, ele faz uma limpeza, gente. Sabe aquele faxinão? Ele fala que ele faz uma faxina na madrugada, né? Até mesmo a questão sexual, por exemplo, olha, ele fala para mim assim, Cristiana, a questão sexual, todo mundo tem desejo sexual? Tem, mas tem os horários de pico sexual do homem, olha. É o horário de 9 horas, por isso que a gente vê aquelas saidinhas assim do trabalho, as traidinhas dos maridos, né? Sai depois do trabalho e dá uma fugida, a gente tem que ir lá e buscar, né? Eu não tenho esse problema não, mas ele fala muito isso. Horário do almoço, horário de pico sexual, olha, de hormônio sexual, horário de almoço, né? De 12 horas até as 2 horas é o horário de pico sexual, de hormônio sexual. É o horário de 9 horas, tá? E na madrugada,
Então, olha só, cada organismo tem o seu, corresponde, né, à limpeza do corpo. Olha que bacana. Eu não sabia, Meu médico é super show, nossa, ele é uma delícia de pessoa. E se eu vou para lá, assim, eu fico assim, ó, ai meu Deus, ensina mais. Uma palestra, né? É uma palestra, eu amo demais. É super legal. Amo conhecimento, gente, é muito tudo bom. de bom. Não quer sofrer? Vai, busca conhecimento, é tudo de bom, viu? Continua, Randy, tem mais. Mais uma pergunta. Qual a finalidade da educação física nas escolas? Assim, Isso aí é fantástico, essa pergunta. Porque tem a ver com os dois, né? Tanto com a educação física, com a psicologia, que eu acho que tem esse link super importante, né? Isso. Então, assim, um fator pedagógico muito, muito grande, assim, na educação. Eu sofri com isso, né? Não vou nem falar. A escola, no meu ensino médio, por exemplo, eu não tive educação física. Não? Você estudou onde? Você era daqui? Era daqui de Lagoa Santa. Ah, tá. Escola pública? Vou xingar. Não, vou xingar até Renascense. Olha! Vou xingar o pessoal do Renascense, que eu adorava. Tive no primeiro ano e depois cortaram. É porque eles estavam focados no vestibular. Exatamente. Né? A maioria das escolas estão focadas no vestibular. Mas o legal é que assim, a escola era um ambiente muito legal, então tinha uma piscina que depois da aula. Mas a educação física mesmo a gente não tinha, mas era um espaço bem agradável que a gente poderia usar, né? Mas não tínhamos, então eu fiquei pensando nisso. Né? Você está falando isso aí, eu estou aqui refletindo. Tem umas coisas que a gente não entende, né? Por exemplo, porque acha que é um ambiente de escola, não pode ter. Gente, educação física ou a atividade física, ela tem que estar em todo, igual a mente. Tem todo. Eu fico impressionada como que só existe check-up do pescoço para baixo. Exato. Todo ano eu vejo, o pessoal chega aqui, que eles fiz exame de sangue, de urina, de fezes, de coração. Eu falo assim, e daqui, do pescoço para cima, você fez o quê? Eu pergunto, e aí, você fez o quê? Cadê? Ninguém lembra disso aqui, né? Exatamente. Isso aqui que comanda o resto, e aí? Exatamente. Aí acha que escola não pode ter, tem que ter. Tem que ter. Né? E aí você vê o número de jovens, adolescentes, né? Com depressão, hiperatividade. Gente, mas é muita coisa. E aí tá com pressão de casa, né? Por resultados. E aí não tem nenhuma hora da fuga ali por essa pressão, que né, na hora da educação física, por exemplo. Isso. Né? Eu tive casos de alunos de medicina, por exemplo, não entra na escola, né? Mas ensino superior. Ela estudava medicina, minha aluna, e aí ela só na rotina de estudos, e aí ela começou a treinar comigo. Né? Olha só. E aí só que o pai falou para ela sair dos treinos de atletismo porque ela tinha que estudar mais. Porque ia perder. Exatamente. Você tem que ter notas boas. E aí eu fico pensando, não, ela só está nessa rotina. Segunda a segunda, estudando. Isso aí certamente daqui a um tempo vai... Mas as escolas, inclusive sexta-feira, gente, estarei na Rádio Super FM, a Voz de Lagoa Santa, com a Cristina, tá? Diretora, psicóloga, currículo, assim, fenomenal, tá? Lá na Rádio Super FM, a Voz de Lagoa Santa, nós vamos estar falando sobre isso. Como que a escola não pode se fechar somente para o conhecimento? Porque a gente tem, assim, a gente não vive só disso, né? O aluno vive só da escola. Nós, humanos, nós temos que cuidar da saúde física, mental, espiritual, da família, do lazer, né? Da sociedade. Gente, são 12 itenzinhos que eu falo, até mesmo no meu planner, né? Eu falo do planner, aliás, não sou eu, o Círculo da Vida de Jung, né? Ele deixa muito claro isso. Você não pode focar só numa parte da sua vida. Você não pode só estudar o tempo todo. Tá? Você tem que namorar muito. Exato. Você tem que fazer ginástica, você tem que alimentar bem. Então, assim, tem várias outras coisas que você tem que fazer. E a Cristina vai estar lá conversando com a gente, falando sobre essa educação do século XXI, tá? E na escola, né, onde são crianças e adolescentes, no esporte a gente aprende muitos valores, né? E aí no esporte você tem que ter aquele espírito em equipe, né? Você tem que ter disciplina, né? Isso tudo dentro do esporte que a criança, ela consegue assimilar para a vida. Então acaba que ela não tendo essa vivência, né? Ela não vai saber, às vezes, como lidar com certas situações que o esporte ajudaria bastante. É verdade. Né? Então, não pode privar, né, crianças e adolescentes da prática. E aí ela praticando... Você falou tudo que Hipócrates fala, porque Hipócrates fala isso, olha,
que o ser humano está totalmente conectado, o físico e o mental e o espiritual. Exatamente. Não tem ser humano sem físico, mental e espiritual. Espiritual, não estou falando de igreja, não, tá, gente? Estou falando de religião, não. Estou falando mesmo desse sentido na vida. Quando eu falo espiritual, eu falo de sentido na vida. Exatamente. Tá? De propósito, de doce, de leveza. Tá? De você procurar saber quem você é aqui no mundo, né? Para que você veio? Você está aqui por quê? Para quê? Nesse sentido. O esporte é para todo mundo, né? E aí, desde novo, né, as crianças, os adolescentes, eles aprendem que ele pode ser importante para algo, né? Às vezes é uma atividade coletiva. Ah lá, ó, tem uma mensagem ali. Cristina Grace, super verdade. Sempre fiz atividade física e raramente adoecia. Não adoece, gente. Só adoece, gente, a doença física, física e mental é falta de atividade física mesmo. Falta de atividade física. E ela falou, tá? Parei, inclusive, e agora estou doente. Então, olha, ela colocou, neste ano parei geral, e inclusive estou doente agora. Ô, Cristina, volte urgente, volte, tá? No final vai ter uma surpresa que talvez possa ajudá-la. Que coisa boa, a Camila tá ali também. Exatamente. Camila Gracinha. E aí uma coisa importante também que linka essa questão da prática da atividade física, né, e do mental, né, que é a área da Cris, é a questão do... A pesquisa está aqui, ó. Não adoece só quem tem obesidade. E a doença, ela é total, tá? Exatamente. Ela é geral, ela é mental, tá? Ela é do corpo e da mente. Se você não... Exato. Nós nascemos para atividade, gente. Exato. Nós nascemos para ficar paralisados, né? Nós temos o tempo todo o quê? Está em atividade. E aí essa questão da atividade física, quando a gente pratica vários tipos de atividades, a gente adquire um repertório motor muito bom, que aí já faz esse link para a mente, né? É bom para a parte cognitiva, mental. Desenvolvimento então, geral. A criança precisa disso. Então, é algo geral. Desde os princípios, desde o lazer que ela precisa e essa questão do repertório motor, né? Se você vê uma criança que praticou atividade física desde cedo, para uma outra que nunca teve contato, você vai sentir essa diferença dos valores do esporte, né, que vão ser transmitidas a ela, né, questão da parte cognitiva. Então é porque da né? mente, o corpo em atividade, ele manda para a mente ações, pensamentos. Exatamente. Entendeu? É como se fosse uma gasolina mesmo, gente, é uma gasolina para isso daqui, ó. Um corpo paralisado, ele fica adoecido, totalmente adoecido. Exatamente. Tá? E todos os estímulos do nosso corpo, né, movimentos mecânicos, partem daqui também. Isso. Mesmo você, por exemplo, você não gosta de atividades de impacto, né? Que vá fazer então pilates, mas o quê? Outras atividades. Exato. Que seja menos de impacto, mas que você está ali trabalhando corpo, mente e espírito ao mesmo tempo. Yoga, né? Nossa, Pilates, perfeito. Que é super legal. Muito que é legal. muito usado, né, hoje, para poder trabalhar até mesmo a mente. dentro de hospitais, sabia? Sim, está sendo muito usado, né? E aí, tem mais perguntas? Que aí eu vou querer entrar com as dicas. Olha para você aí. Você tem aí? As minhas acabaram e eu tenho minhas dicas ainda. Então, agora você pode passar para as dicas. As dicas? Vamos lá. Eu trouxe... Ficou muito repetitivo, como a gente então já falou bastante coisa, né? Então, certamente, das dicas que eu preparei, certamente a gente já falou de muita coisa que vai estar aqui, né? E aí, ó, a primeira que eu anotei aqui também, você vai sempre tentar ao máximo, né, fazer junções de atividades físicas desde o acordar até o dormir. O que isso quer dizer? Caso você não tenha, né, na sua rotina, atividades físicas regulares, por exemplo, eu faço caminhada toda segunda a sexta, por exemplo, né? Tente ao máximo, quando você for num prédio, evita o elevador, se for 3 andares ali, pega uma escada. Eu faço isso. Exatamente, acho que é super importante. Igual eu falei, o corpo humano, ele tende a fugir, né, dessas situações, ele quer economizar energia. É preguiçoso. Se você está no estacionamento, você quer parar onde? Esse o mais próximo para onde hoje você vai. A vida ela é muito rápida, né? Então, imagina você subir 10 degraus, 20, 30, Exatamente. 2 andares, né? O ser humano, ele é poupatório, então ele tem a tendência de querer o que é mais fácil, o que é mais simples. Então, tenta desde já, né, desde que eu acordar, fazer atividades que vão te dar, né, um gasto calórico ali,
e que certamente vai te ajudar, né? No corpo, na mente, né? Então, qual a primeira dica que ele deu? Vocês lembram aí? Lembra? Fala de novo pra gente. Tente ao máximo utilizar atividades, né? E aí você vai fazer essa somatória desde a durante hora o de dia. levantar. Exatamente. Levantou, já começa, olha. Exatamente. Eu não vou pegar o elevador, eu vou subir a escada. Exatamente. Então, isso. De situações mínimas, né? Se eu posso ir de bicicleta, vou de bicicleta, não vou nem vou carro. Na padaria ali, vou pegar o carro. Vou pegar o carro. 2 quadras. Então, a primeira dica é essa, né? Caso você não tenha na sua rotina ainda, né, atividades regulares, tenta fazer, né, essa junção de movimentos, né, do dia a dia, né, para poder estar exercitando o seu corpo. A segunda dica agora. Segunda. Isso. Caso você seja sedentário, a melhor atividade física para se iniciar é a caminhada, que é um movimento natural, né? Então, igual eu falei, para tudo que a gente, né, para se locomover no dia a dia, a gente exige, dentro de casa, precisa de caminhar. Ô, Randy, engraçado que eu sou preguiçosa mesmo com atividade física, por isso que eu te trago aqui. Mas eu também, eu não sou sedentária com leitura. Eu sou uma pessoa já alegre, né? Feliz, assim. Não sou Alice no País das Maravilhas, não, tá? A gente sofre também, não é isso que eu tô falando, não. Eu estou falando assim, que eu tento ao máximo tirar o lado maravilhoso das coisas. Eu pego uma coisa ruim e transformo em uma coisa boa. Isso faz parte da minha vida. Eu sempre preferi fazer isso, né? Mas, quanto à atividade física, eu fiquei impressionada, porque só na caminhada eu perdi tanto peso. Não é? É muito só legal caminhando, Andy. Eu consegui diminuir. É lógico que a barriguinha ficou, né? Tem coisa agora para resolver. Aquela coisa que eu falei, né? Seu corpo ele vai exigindo mais de você. Vai exigindo. Tem uma frase que eu uso muito, que acho legal, quanto mais treinado o seu corpo está, menos treinável ele é. Então, você vai ter que ir dando um up a mais. Legal. Então, repete. Isso para a mente também, para tudo, né? Quanto mais treinado, menos treinável. Legal. Para refletir, assim. Para refletir, a gente pensa, né? Olha, é verdade. Quanto mais treinado você é, menos treinável fica. Então, para a mente, para o corpo, então é super importante você sempre tentar se doar um pouco mais. Porque o nosso corpo tende a estagnar, né? Chega uma hora que ele estagna. Então, você tem que dar um pouquinho mais. Então, por isso que talvez você não tenha emagrecido mais. Então eu vou ter Seu corpo ficou treinado, entendeu? Então, é uma dica legal aí. Então, sempre se doando a mais, saindo da zona de conforto, que é super importante. Segunda? Terceira? Essa foi a segunda, que é a da caminhada. Começa ali na caminhada, né? Que vocês vão ver que depois vocês vão querer mais. Nosso corpo tende a isso, pedir mais. Pede mais. Terceira dica. É uma droga positiva, tá? Exatamente. Né? A terceira dica, né, que eu coloquei, que é um pouco geral, assim, mas que funciona também, que é programar o seu tempo, né? Tira ali, que já vai linkar, né, com comece pequeno. Então, 2 dicas, programar o seu tempo e comece pequeno. Como assim começar pequeno? Quando eu programo o meu tempo, né, acaba que eu separo ali na minha mente, eu tenho que fazer isso, né? E exatamente. Quando eu falo comece pequeno, se você é sedentário e eu coloco lá 1 hora para você caminhar, você vai caminhar 1 hora sendo sedentário? Então, acho que o interessante é começar pequeno. Separa 10 minutos do seu dia para caminhar, 10 minutinhos. É uma entradinha. É muito pouquinho, né? É uma entrada no WhatsApp, no Instagram ali, que vai passar voando. Vai começar pequenininho, né? Crie metas pequenas, né? E aí, com metas pequenas... Você consegue superar, né? Consegue superar. Então, vai ficar mais fácil você superar. Então, aí, você que é sedentário, começa 10 minutinhos. Eu te desafio a começar 10 minutinhos 2 vezes na semana. Só isso. Ai. E vamos montar uma turma aqui em Lagoa Santa? Bora. Vamos balançar Lagoa Santa? Vamos balançar Lagoa Santa. Exato. Balançar na parte da atividade. Acho super interessante. Vamos. Né? E aí, vai passando semana, aumenta 3 minutinhos, 5, até chegar nos 30. Quando você dominou os 30, mantém. Porque aí, né, 2 dias, depois passa para 3. Podemos marcar um encontro, hein, gente? Bicicleta, patins... Marcar um encontro lá na Lagoa, coisa mais deliciosa do mundo. Nós temos, né, essa lagoa maravilhosa. Lagoa maravilhosa. Né, bicicleta, quem vai de bicicleta, vai de patins, patinete, mais o quê? Tem muita coisa. Tem skate, muita coisa tem muita coisa pra gente usufruir, né? Então hoje... Podemos marcar isso, hein? Vai ser ótimo. E depois a gente vai ali na Lagoa, já tem
aquelas músicas gostosas, a gente dá uma paradinha, toma uma água de coco. Água de Água coco. água de coco. Sem cevada. Sem cevada. Uma coisa importante que eu costumo dizer para os meus alunos é não se privar totalmente. Porque o que acontece? Isso faz tempo. Isso meu médico fala. Não faz tão bem para a mente você se privar Nada totalmente. Na vida. Né? Você está numa rotina ali que você está acostumada todo final de semana a tomar uma cerveja, por exemplo. Né? E o que acontece muito é quando a pessoa quer mudar de vida, ser radical demais. Né? E aí comecei a praticar atividade física e já querer cortar tudo que a pessoa gosta, por exemplo, uma cerveja. Aí eu falo para os meus alunos, não precisa cortar a cerveja, tenta só reduzir. É verdade. Né? Eu creio que é importante você ter na sua rotina coisas que te façam bem. Né? Então, uma latinha, se te fazendo bem, tá ótimo, não precisa tirar a latinha de cerveja. Né? Então, se eu for radical demais, acaba que ela pode ser que por 1, 2 semanas ela consiga. Mas depois o corpo dela vai pedir e ela vai desandar totalmente, e aí a tendência é só piorar as coisas, né? E uma outra coisa é a abstinência física também. Por exemplo, você começou, isso aconteceu comigo, tá? Eu comecei, fiquei assim, uns 3 meses constante, andando, fazendo caminhada. Aí teve um momento que me deu uma preguicinha. Aí quase que eu desisto, quase que eu parei. Eu fiquei assim, meu Deus, é abstinência, olha. Exatamente. A abstinência que eu tô falando do sedentarismo, no meu caso. Se você usa alguma substância química, quando você para, não dá necessidade de usar, você não tem necessidade de voltar a usar. A mesma coisa, olha, eu estava com necessidade de voltar para o meu sedentarismo. E o meu trabalho é sentado, olha, é aqui o tempo todo sentado. Exato. Sedentária. É uma dica então que eu uso. Então tem que ficar muito esperto com isso. Eu uso também para os meus alunos, né? No dia que você não está treinando comigo, às vezes é 2 vezes só na semana, que eu acho pouco, né? Se você trabalha sentado em escritório, pelo menos durante o dia inteiro, pelo menos 2 horinhas do dia, tentar estar em pé. Porque você estando em pé, você já está gastando energia, né? Para sustentar o seu corpo. Então, é uma dica legal para quem trabalha em escritório, a Cris mesmo, eu sentada. faço isso aqui na clínica, eu faço isso. Eu dou 30 voltas aqui na clínica, legal. Quando eu não posso ir até a lagoa, exatamente. Eu não posso caminhar no bairro, o que eu faço? Eu trago minha roupa e eu dou 30 voltas aqui. Legal. 30 voltas aqui é 30 minutos de caminhada. Eu fiz essa conta, Marcelo fez para mim, Lelis fez para mim. 1 minuto por volta. Então, 1 minuto por volta, sabia? Então, é super importante, né, para criar esse hábito. Né? Nos dias que não estiver praticando atividade física, tentar pelo menos ficar em pé, que aí já está gastando energia, né? É verdade. E aí faz bem. Porque ficar sentado, deitadinho, não dá, na frente do televisão, comendo chips, comendo porcaria, você não vai chegar a lugar nenhum, não. Vamos colocar em prática isso aí, hein? Tem muitas que dicas valiosas aí. Vamos encerrar, porque tá ficando grande. Para encerrar, criar metas alcançáveis. Né? Que não adianta, igual eu falei anteriormente, acabei que eu já falei todas praticamente. Já falou todas, Que metas alcançáveis, né? Não adianta eu querer começar já fazendo cada um 2 horas. Com o seu estilo, com o seu modo de vida, de pensar, de sentir, de agir, porque eu não gosto muito desse negócio da regrinha para todo mundo, sabe? Todo mundo receita feliz, de bolo, né? Da receita de bolo, todo mundo feliz, todo mundo assim, todo mundo fazer a mesma coisa. Não façam isso, vocês vão desistir e você vai tirar sua personalidade, tá? Exatamente. Você pode até fazer, mas coloca você ali, ó. Viu? Perfeito. E agora tem a surpresinha. Qual é a surpresinha? Eu dou aula em Lagoa Santa toda terça e quinta na Orla. Terça e quinta, oba! E aí, podem entrar em contato com a Cris, né? Todo mundo que acompanhou a live aí, 2 semaninhas de treinamento grátis comigo. Uau! Todo mundo. E aí, vamos fazer um calendáriozinho, então, né? Podemos, para que as pessoas possam vir mesmo, de verdade. De verdade. Vamos marcar esse ponto? Que aí pode ser um pontapé inicial para a pessoa ter uma vida ativa, nossa, né? Cara. Acho que todo mundo precisa de um empurrãozinho, às vezes. Eu preciso. Que eu tenho um exemplo aqui do meu lado, né? Vergonha! Entre em contato com a Cris e fala que está, né, super aberto a iniciar, mas porque às vezes tem muita gente sedentária acompanhando a gente, né, que não faz nada de atividade física. Então vamos lá, ele vai dar o treino pra gente, vai dar o pontapé inicial pra gente, ó. Você aí também está com vontade de fazer, de iniciar um novo estilo de vida, seja físico, mental, espiritual. Vamos sair dessa cadeira, vamos colocar a mente para funcionar.
né? Vamos juntos, Perfeito, todo mundo junto. E aí o juntos. Randy vai dar esse acompanhamento para a gente. Eu já tenho alguns alunos na orla, então vocês vão se juntar aos meus alunos. Quais são os dias? Repete. Terça e quinta na parte da noite. A partir das 6h30 da bacana. tarde, eu já estou lá na orla. E aí não precisa chegar às 6h30, pode chegar às 7, 7h30, estarei lá até às 8. Então, meus alunos na orla, que máximo, usufruam do treinador lá. Tem um lá. ponto ali na orla para a gente encontrar? A referência ao Cabana da Praia ali. Aquela nova praça ali, onde foi a festa de agosto. Tá. Aquela nova praça ali. Tá. Eu estou localizado lá. Tá. E vai ser um prazer receber todos. Fechado. Né? É só me deixar uma mensagem, né? Que sair da zona de conforto não é fácil, vai exigir bastante constância, bastante... a pessoa tem que ser disciplinada. Né? É muito difícil sair da zona do conforto. Vai ser difícil no início, mas não desistam. Vocês podem ter certeza que vocês vão colher muitos frutos legais lá num futuro próximo, nem é muito tempo. Tá. A pessoa caminhou pouco tempo e já viu diferença. Então, não desistam, é muito difícil. E se quiserem mandar mensagem para mim no Instagram, no Facebook, para pedir alguma dica, alguma ajuda, podem contar comigo. E foi um prazer estar com você, Cris. Prazerão também estar com você. Essa conversa. E ele estará conosco também na Rádio Super FM, a voz de Lagoa Santa, tá? Ele estará conosco na próxima semana. E é bom que a gente vai fazer um fechamento e vão combinar direitinho essa atividade física na Lagoa. Vai ser uma delícia, pessoal de Lagoa Santa. É uma cidade linda, charmosa. Vamos movimentar a Lagoa Santa, né? Vamos movimentar a Lagoa Estamos Santa. Precisando dessa Lagoa linda aí. A Lagoa Santa. E, gente, é tão bacana, porque a gente vai encontrar, nós vamos encontrar, vamos conversar, bater papo, sair dessa vida, né, sem sentido, só conectado o tempo todo, só na base do conectado. Vamos conectar corpo e alma de verdade. Nada melhor que ter esse contato pessoal, né? E aí, Sérgio, um desafio, hein? Ele falou, Cris, se for verdade, eu faço. Então, nós vamos encontrar lá, Sérgio, porque é tanquinho de verdade. Você vai chegar lá, Sérgio. Gente, um beijão para vocês. Foi um prazer estar com todos e espero estar de volta em breve. Eu que agradeço, Cris. Demais. Tchau, foi ótimo. Viu? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até sexta. Fechou? Perfeito. Fechou aqui, Vika? Olha. Eu fechei aqui, olha aqui. Conclui. Já estou concluindo. Encerrar. Aqui.